que arquivou nossas fotos. Já que você não está aqui. Já que me criticava me dando conselho, negou na antiga. Já que você tá tão feliz. Já que você não me... Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Já que você não me quer mais. Já que me trocou. Já que devolveu minhas roupas. Já que arquivou nossas fotos. Já que você não está aqui. Já que me criticava me dando conselho, negou na antiga. Já que você tá tão feliz. Já que você não me... Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Já que você não me quer mais. Já que me trocou. Já que devolveu minhas roupas. Já que arquivou nossas fotos. Já que você não está aqui. Já que me criticava me dando conselho, negou na antiga. Já que você tá tão feliz. Já que você não me... Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Já que você não me quer mais. Já que me trocou. Já que devolveu minhas roupas. Já que arquivou nossas fotos. Já que você não está aqui. Já que me criticava me dando conselho, negou na antiga. Já que você tá tão feliz. Já que você não me... Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Já que você não me quer mais. Já que me trocou. Já que devolveu minhas roupas. Já que arquivou nossas fotos. Já que você não está aqui. Já que me criticava me dando conselho, negou na antiga. Já que você tá tão feliz. Já que você não me... Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Já que você não me quer mais. Já que me trocou. Perfeito. Já que devolveu Eu e a Débora com minhas certeza roupas. vamos enfiar, perguntar um monte de coisa, Já que então arquivou nossas fotos. não vai ter. Pode começar? Então tá, vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Olha quem tá de volta aqui, sou eu mesma, Jaque. Uma amiga minha me falou esses dias que eu nunca me apresento direito aqui. Essa amiga tá presente aqui. Mas, falando só um pouquinho mais a meu respeito, né? Eu sou Jaque, meu nome é Jaquelma. E eu moro na Nova Zelândia há 10 anos. E tenho uma jornada bem legal para compartilhar. Algum dia eu conto mais sobre isso, mas enfim. O podcast foi algo que surgiu esse ano como uma bênção mesmo, que foi uma colaboração, como é que fala? Partnership em português. Parceria Com o Rota Studios. Nossa, que ridícula. Toda vez que eu falo alguma coisa em português, meus primos ficam, ai, ridícula. Só quer ser. Anyway. Enfim. Geralmente eu gosto de entrevistar pessoas brasileiras ou qualquer outra nacionalidade, mas pra gente falar de temas que são relevantes, pra gente crescer, se desenvolver como pessoa, tornar a vida mais fácil, mais leve. Eu sempre tive essa pegada no meu jeito de ser, né? De buscar, tentar entender, desde que eu era criança, né? Eu acho que meio que comecei meu processo de autoanálise desde que eu era criança mesmo, pra te falar a verdade. E é isso que eu tento trazer aqui. A gente estava acabando de conversar, eu gosto de trazer para conversar aqui as coisas que geralmente eu converso no dia a dia com os meus amigos, né? Então, a galera que vê as conversas que rolam aqui são literalmente coisas que a gente conversa quando a gente tá com os amigos tomando um café, tomando um drink. Uhum. E é isso aí. E aí a gente tem essa perspectiva de quem mora fora do Brasil, né? Que eu acho que é bem legal também, porque a gente acaba tendo uma perspectiva diferente, né? Em que, enfim, a gente acaba lidando e encontrando com culturas e pensamentos muito diferentes que vão moldando, né? Quem a gente é. E a gente muda muito, né? A pessoa que eu era 10 anos atrás, quando eu vim pra cá, da pessoa que eu sou hoje, é completamente diferente. Acho que nem existe mais, pra falar a verdade. E é interessante que quando a gente volta pro Brasil, né? Eu tive essa experiência recentemente, porque fazia anos que eu não voltava. Desde que eu cheguei aqui, né? 7 anos.
E eu não voltava, e eu voltei dessa vez, né? Consegui marcar uma viagem e ir pra lá. E você sente isso, e eu pergunto pra todo mundo que teve essa experiência de voltar no Brasil. Eu tô falando do Brasil porque nós somos brasileiros, mas poderia ser qualquer outra pessoa De de outro qualquer outro país. país. Mas talvez você tenha sentido isso também. É tão interessante quando a gente volta, porque a gente volta e a gente percebe assim que às vezes parece que as pessoas, o ambiente, eles continuam os mesmos. E a gente... E a gente já mudou um monte, É né? como se a gente tivesse passado um furacão e a É. gente mudou completamente. Mudou A sensação que eu completamente. tenho é que eu voltei no passado, Aham. quando eu vou no Sim, Brasil. eu falei que até questões de reações, às vezes, nossas, modo de reagir, modo de conversar, volta, né? É, Parece que a gente volta assim com um palavreado, com uma comunicação, com um comportamento é, de quando você morava lá. Isso é muito forte quando você está em contato é, com a sua família, com os seus amigos da antiga lá, né, de lá. total. E aí você percebe o quanto você mudou, mas também estar lá parece que é tão intenso a ponto de você às vezes repetir algum comportamento, uma fala, um padrão que você fala, nossa, Nada a ver. não me pertence mais, É né? verdade, não sou eu mais, é verdade. Eu senti Uma isso. coisa que bem legal que aconteceu comigo disso foi que quando você chega aqui, as pessoas não são muito ligadas em se vestir bem, em usar um salto, né, passar uma maquiagem. A galera que é bem, né, Mas de boa, né, assim, bem em de relação boa, a bem isso. laid back, É. E aí eu fiquei bem assim, mas eu não era assim, né? Mas eu fiquei bem assim. E eu tava assim, de boa. Aí quando eu fui no Brasil pela primeira vez, eu já tinha quase 3 anos que eu tava aqui. Aí quando eu cheguei lá, aí encontrei meus amigos, minha família, tudo. Aí eu comecei nos lugares que eu ia. Encontrei as amigas com quem eu geralmente ia shopping, né? Aham. E aí eu lembrei de tudo. A gente foi nas lojas, comprou sapato, comprou roupa. Aí eu falei, nossa, gente, que saudade que eu tava. Parece que eu entrei em contato comigo de novo, né? E aí eu lembro que quando eu Sim. voltei, eu já voltei cheia de saltos, das roupas que eu realmente gostava. Aham. E meio que me reencontrei, sabe? E eu lembro Uhum. que eu não tinha coragem de usar essas coisas pra ir pro trabalho, porque ninguém lá usava. Era um negócio meio. Eu ficava com vergonha, né? Porque se eu fosse bem arrumado, todo mundo ficava me olhando. No Porque trabalho aqui, né, aqui na na Nova Nova Zelândia. Zelândia, isso. Uhum. Mas lá em Whangarei, que né, menos, ligam menos ainda do que aqui em Auckland, Uhum. né? E aí, eu lembro que eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou usar minhas roupas e quem quiser olhar pra mim, que olhe. Uhum. E aí, no início, todo mundo me olhava mesmo. Só que aí foi incrível que passou, acho que uns 6 meses, mais ou menos, disso. As mulheres todas que trabalhavam nos departamentos onde eu trabalhava, começaram a se vestir Começaram a melhor. se vestir melhor, se É. arrumar E várias mais, delas exatamente, algumas se delas falavam cuidar pra melhor, mim: né. hoje quando eu vi que eu ia trabalhar perto da Jaque, eu já tirei meu vestido preferido do guarda-roupa, porque eu nunca tenho coragem de usar ele, e eu vou Olha ter que coragem de legal. usar hoje, porque eu sei que ela vai estar bem vestida e eu não vou ficar com vergonha". Eu falei: "Nossa, muito legal isso, né, Sim. muito legal, hein". Mas esse reencontrar. De certa forma, você tá ali gerando uma influência ali positiva, né, boa, Foi né, da pessoa positiva, porque eles começar a animar ou se descobrir, porque às vezes, não, nem sabia que eu podia, sei lá, me arrumar é, melhor, me vestir melhor, me passar uma maquiagem, me cuidar, né. usar aquele Não tô sapato que falando eu que você nunca vai, né, uso, né, se transformar, mas se cuidar, ter pequenos um pouquinho detalhes de mais de coragem. autocuidado. Porque aqui às vezes precisa ter coragem pra você, né, fazer essas coisas, que é por causa da cultura, né. Uhum. Mas Sim. enfim, acho que isso tudo faz parte da jornada de autoconhecimento da gente, né. Uhum. E eu acho que o episódio de hoje é muito especial pra mim, porque é algo que eu acho que eu lidei a vida inteira e ainda lido, né. Acho que provavelmente todos nós sempre teremos que, né, trabalhar nisso, que é a repetição de padrões. E eu acho que padrões que a gente aprende durante a vida, né, durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, a gente vai vivendo situações e isso vai gerando pequenos traumas ou reações ou grandes traumas, né, que vão gerando a forma que a gente age e reage. E para mim, o que mais assusta nisso tudo é que chega um determinado nos meus estudos, nas minhas buscas, eu cheguei num ponto que eu percebi que eu não preciso ser refém das minhas emoções, porque meu cérebro é tipo uma máquina, tipo um computador, sabe. Porque é como se ele tem programação lá dentro, né. É como se fosse uma programação de um computador. Aqui tá programado pra agir assim, pra reagir assim,
pra fazer isso desse jeito, daquele jeito. E é tudo por causa de experiências que eu tive lá atrás, né? E aí o que eu fico pensando é, será que eu tô só repetindo? Isso que me assusta. Será que eu tô só repetindo aquela programação que foi colocada na Que minha foi cabeça? colocada lá na Não primeira só, infância? e não só pela infância, mas pela sociedade, quando você vai crescendo. Sim. Uhum. Porque tem a programação da sociedade que vem pra Sim, nossa tem o cabeça caráter também. ambiental, né, que a gente fala. E aí a gente vai repetindo, né? Em todas as áreas da vida. E aí eu fico assim, será que eu tô só repetindo esses padrões? Ou será que eu realmente tô encontrando quem eu sou no meio disso tudo e quebrando esses padrões, encontrando meu propósito, quem eu sou, o que que eu posso fazer, e qual a melhor vida que eu posso viver, sem simplesmente estar, que nem um robozinho, né? Repetindo aqueles padrões que estão ali em print, né? Impressos na minha mente, né? Eu acho que seria as identificações, né? É, O que você tá exatamente. falando, porque quando nós nascemos, a expectativa já vem ali de quando a gente está na vida intrauterina, né? Então, os pais já criam uma expectativa naquela criança, Sim. né? E já começa, nossa, como é que será que vai nascer? Vai nascer loira, morena, vai ser pequena, vai ser alta, vai ser inteligente, vai ser boa de balé, vai ser boa no futebol, vai ser no quê, né? Então, Uhum. já tem uma gama de expectativa que aquela mãe, aquele pai já cria naquela criança ali na vida intrauterina. E Sim. aí, quando nasce, começa a se desenvolver, Já mais começa ali, né? expectativas ali também em cima É, daquilo ali, né? é. Daquele ser. Sim. E além disso, as identificações, né? Então começa a colocar, olha, tá vendo? Ai, esse jeito dele agir ou dela agir é parecido com o pai, é parecido com a avó. Olha, tem o gene da tataravó, Uhum. né? Nossa, tem o temperamento. Então, e essa, né? Isso são o que a gente chama de identificações. Vai identificando comportamentos, temperamentos e vai falando para aquela criança. E aquela criança ela vai escutando, Como se fosse uma ela folha em vai branco, né? colocando Que você tá dentro escrevendo. isso, como se fosse um papel em branco, né, que É, você vai escrevendo e você vai dando experiências, né? Você vai criando uma história ali para aquele indivíduo. é, E aquela criança, ela vai o quê? Ela vai se consumindo daquilo, porque ela escuta e ela afirma, né? é, Ela escuta e ela afirma dentro é. dela, né? Então, se eu E no escuto cérebro dela, que tá tudo novinho, ele vai criando os caminhos neurais, né? Pra falar, ah, isso. isso é assim, isso é daquele jeito, né? Exatamente, Interessante. exatamente. E E aí, tipo, conforme todas as experiências que a gente também vai adquirindo com o comportamento também da parental também, né? Como que os pais se comportam com a gente? São pais mais rígidos? Não. São pais menos rígidos? São pais mais liberais? E isso também vai fazer a diferença de como o meu cérebro vai se desenvolvendo, né? Se eu vou me sentindo acolhido ou não, se sim, eu sou frustrado ou não, né? E isso vai moldando o meu comportamento. E não só, lembrando, como você falou, não é só os pais, mas é a sociedade, é o ambiente escolar, é os amigos, são vários não é só a genética, né? Mas tem é, também a característica ambiental que vai também moldando, é, né? exatamente. E aí a gente vai repetindo, né? Por exemplo, Ou a gente vai afirmando as identificações que colocaram em nós. exatamente. Como referindo o episódio anterior, que a gente falou sobre rivalidade feminina, ela explicou muito bem como que na sociedade, através, né, dos tempos, a mulher, ela rivalizava, porque antigamente, praticamente uma mulher que não tinha um homem não existia na É. sociedade. Uhum. Então, ali já começou aquela rivalidade, né? É. Eu acho que tudo aquilo gerou essa impressão, né, no cérebro das mulheres que se repete até hoje. Para você Exatamente. quebrar esse padrão, você tem que ter muita coragem, porque a sociedade realmente ainda espera de você que você seja aquele mesmo padrão de antes, Do né? inconsciente coletivo, né? Porque é uma coisa que vem passando de geração a geração, de anos para anos, né? Exatamente. De séculos, né? Enfim. Exatamente. E, tipo, como transformar, né? Por isso que eu quis. Um dos motivos. Claro que esse assunto, assim, pra gente falar disso, teria que ter, tipo, 10 podcasts, né? Pra falar tudo. Sim, tudo isso. Porque é muita transformação, né? Pra gente entender isso. E eu vi uma frase essa semana que eu até escrevi pra ler aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com isso tudo que a gente tá conversando aqui, né? Porque isso tudo vem pelo fato de a gente ter necessidade de entender que a gente precisa trabalhar na nossa consciência. Ou trazer a nossa consciência para um nível mais profundo do que, né? Porque o nível de consciência geral na sociedade, ele é muito raso. E se você ficar ali,
acho que é o terreno perfeito para você ficar simplesmente repetindo padrões o resto da sua Cômodo, vida. né? Da superfície, É, né? e aí você vai E ficar aí você precisa ir repetindo mais padrões deep, né? o Você resto precisa ir da mais vida, porque profundo. você tá no raso e você tá ali condicionado, né? Pra Condicionado. você ir mais Uhum. fundo. Aí, mas por que acontece pra você ir mais fundo e ter essa consciência, você precisa de conhecimento, right? Uhum. Certo? Eu sou da right. É, sim. A falta de conhecimento tem um preço muito alto, que é você ficar simplesmente repetindo os padrões. E muitas das vezes tem gente que repete. Eu acho que na minha lifetime, né, eu já vi pessoas que já eram adultas quando eu era criança e hoje, né, já estão bem mais de idade. Uhum. E que eu vejo que até hoje ainda repetem alguns padrões que na época, obviamente, eu não tinha noção de que eram meio adolescentes, né, ou meio imaturos, mas até hoje repetem. Já tem mais de 60 anos e até hoje repetem aqueles mesmos padrões, né? Então, Sim. é um preço alto que a gente paga se a gente não vai atrás desse conhecimento, né? E Uhum. aí ele fala, aí ela falava, sem conhecimento não existe possibilidade de uma nova consciência Uhum. e sem uma nova consciência não existe transformação. Sim. Eu achei isso maravilhoso, porque tá tudo conectado. A gente precisa realmente buscar entender. Eu acho que esse é um dos motivos que eu fiquei tão interessada na neurociência, que eu entendo algumas coisas assim, bem pincelado por cima, mas que faz muito sentido e eu acho que me ajuda muito nessa questão de entender como quebrar padrões, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que já consegui quebrar muitos padrões, e mais tarde, talvez a gente vai entrar nesse assunto de como reverter esses padrões, mas para mim, recentemente, eu estava conversando com algumas pessoas que eu percebi, eu cheguei num ponto onde eu achava que eu já tinha feito meio que todo o trabalho nessa questão de repetir padrão em uma área específica da minha vida. E aí, quando eu consegui quebrar aquele padrão e eu consegui mudar a forma de viver naquele padrão, eu percebi que eu perdi o interesse, não era meio boring, sabe? Não... E aí eu fiquei assim, aí eu tava conversando até com a Débora esses dias, e eu fiquei muito cansada, emocionalmente eu fiquei muito cansada, porque eu fiquei Uhum. assim, já foi uma jornada muito fadigante chegar até aqui e conseguir quebrar os padrões. Mas agora eu descobri que, além de quebrar os padrões, eu preciso aprender a reconstruir os novos padrões dentro da minha mente. E essa é a parte onde que bugou meu cérebro, porque reconstruir um novo padrão dentro de mim seria conseguir me conectar, sei lá, não identifiquei ainda, mas como conseguir reconhecer os padrões bons e saudáveis como sendo algo que me gera felicidade, entendeu? Uhum. Porque a gente como a gente tava vendo aquele vídeo que eu soltei, que era tipo um teaser sobre o que a gente vai conversar aqui, que a gente é condicionado, né? A É. gente tem aquele imprint lá, que seu cérebro acha que para você sobreviver, você precisa de ter aquele sofrimento sempre, né? É. Como elemento ali no meio do negócio. E aí, quando não tem, se você já tem esse imprint na sua mente de que o sofrimento faz parte da felicidade ou da vida, ou né, do que você é familiar, quando não tem, você buga, né? Você fica assim, Eu não sei lidar com isso. eu não sei lidar com isso, exatamente. E aí, eu não apresentei a minha convidada ainda. Mas é porque, gente, eu já vi isso acontecer em outros podcasts, então não me julguem. É porque a conversa tá muito boa. E aí a gente começa a falar e esquece, né? Mas todo mundo aqui já conhece a Marilyn, que ela já veio aqui, ela já é da casa, a psicanalista. E ela veio de novo para falar com a gente sobre isso. E tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso. E eu tenho a minha amiga de 1000 anos atrás, minha amiga de mais longo termo na Nova Zelândia, maravilhosa, Débora Cardoso, que tá ali atrás. Ela não quer aparecer nas câmeras, mas ela tá com o microfone e ela vai participar da conversa com a gente. E é isso. Vamos lá, então, vamos continuando a conversa. Marilyn, muito obrigada por ter vindo de novo. Eu sempre adoro muito quando você vem. Gosto Obrigada. muito do jeito que você explica as coisas. Acho que você explica de uma forma bem legal, bem fácil de entender. Então, vamos lá. Eu queria, então, como a gente conversou antes, de repente você podia falar um pouco sobre o que eu mencionei antes, né? Qual a importância da gente realmente se importar em adquirir essa consciência um pouco mais profunda, né? E que vem através do conhecimento, né? Ou autoconhecimento, ou conhecimento de fatores externos, né? Eu não sei. Uhum. Mas por que é importante a gente fazer isso tudo para poder reconhecer esses padrões, né? E mudar? Eu vejo que a maior importância é como eu fiz uma live recentemente falando exatamente sobre
a educação, né? A educação escolar, mas não tem como não falar de educação escolar e não puxar questão da infância, da parentalidade, né? De como que a educação não é só escolar, como a educação é um conjunto, né? Ela começa em casa e depois ela vai para a escola, e essa educação não fica só ali também fechada nos professores. Mas vamos dizer assim, toda a equipe que trabalha na escola também tem essa função de educar, né? E nessa live a gente estava falando exatamente sobre o que você falou da questão do sofrimento, né? Que a gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça de que a gente tem que aprender pelo sofrimento, né? Ou que a gente precisa sofrer mesmo, né, para aprender. E que a gente escuta muitas vezes isso Demais. né, e escutou em educações passadas, né, que a gente também tem que lembrar que a educação ela também vem ganhando um novo olhar. A criança vem ganhando um novo olhar, né? Uhum. O mundo infantil vem adquirindo um olhar mais positivista, né, mais Sim, positivo para a educação infantil, sim. né? Dentro disso, a gente pode trazer que antigamente, e eu acho que no outro podcast a gente falou disso também, como que nós víamos a criança, né? Como um mini adulto, Sim. né? Então ela tinha ali uma função de mini adulto, ou seja, não tinha aquela valorização da criança como criança. Não tinha o entendimento de que a criança tem as suas emoções, elas não são bonitas nem feias, elas são emoções, né? Tem sentimentos, não são bonitos nem feios, são sentimentos. E hoje em dia a gente ganhou melhor esse espaço para entender que as crianças, elas podem ser crianças, elas devem ser crianças e que as emoções dela, os sentimentos delas precisam ser escutados e precisam ser acolhidos. Então, ou seja, não tem necessidade da gente aprender só no sofrimento, só na Uhum. dor, que foi o que você falou, né? Uhum. Da questão do sofrimento. Então, a gente pode aprender pelo amor e com o conhecimento, como você falou. Sim. Então, é importante adquirir o conhecimento. É importante a gente descer do pedestal e falar: ó, ok, eu não sei ser mãe porque eu não nasci sabendo ser mãe. Eu tô falando agora da minha experiência. Mas eu tenho que aprender a ser mãe. Mas eu vou ser que mãe? Eu vou ser aquela mãe que vai seguir o mesmo padrão da minha mãe, ou eu vou olhar para trás e vou falar, ok, lá teve muitas falhas, não é que eu não vá falhar, mas eu não quero repetir todas aquelas falhas. Vai cometer as suas falhas, né? Eu quero cometer as minhas falhas. Eu quero ser o meu jeito de ser mãe. E é onde eu vou começar a identificar. Eu vou ver que naquela relação mãe e filha, eu vou repetir muito o padrão, mas eu vou ver também que muitos daqueles padrões que eu vou repetir não são agradáveis, não são legais, porque não foram bons para mim também. Uhum. Então eu não quero repetir isso com a minha filha também. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar mudar esses padrões. Uhum. Tá, e aí, como que eu vou mudar esses padrões? Com muita análise. Ah, Uhum. mas terapeuta também faz análise pessoal? Sim, faz análise pessoal e supervisionada. A gente tem que fazer. Por quê? Nós estamos escutando, né, desafios, não gosto de falar problemas, mas desafios de todos os lados de todos os clientes. Então, além do suporte da análise supervisionada, que eu preciso de um suporte maior, muitas vezes em algumas situações que a gente fica meio stuck, né, meio preso, Uhum. tem também a análise pessoal, porque a minha vida também é a minha vida com também as minhas dificuldades, os meus coisas que desencadeiam, né? Ou seja, traumas. Então, eu também Uhum. tenho a minha história, né? A parte de ser psicanalista. Claro que quando a Sim. gente entra no setting, eu falo que a gente entra na psicanalista. Mas atrás da psicanalista existe a Marilyn, que é casada, que é mãe, né? Que é madrasta, que também tem os desafios, né? Sim. Então, a gente precisa fazer o quê? Ter o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, eu digo o seguinte: quanto mais a gente se conhece, menos a gente se incomoda com questões alheias e que os outros tentam impor em nós. Uhum. Quanto mais a gente se Quanto conhece. mais a gente se conhece. Teve uma Fato. palestra também que eu fiz recentemente falando sobre a autoestima na primeira infância, e eu falei disso também. O que acontece? A gente vê muito bullying acontecendo e pessoas adoecendo demais por bullying escolar, né? E eu digo, por isso que a gente tem que dar autoestima, ou seja, né, encher esse tanquinho dos nossos filhos com autoestima desde pequenininho. Uhum. Por quê? Porque se eu sei quem eu sou, Jaque, o que você vir falar de mim e não diz respeito a mim não vai me incomodar.
E não vai virar Exatamente. uma crença na sua Não vai cabeça, virar né? uma crença. Porque se eu tenho pais que sabem elevar a minha autoestima, né, valorizando o meu jeito de ser, valorizando as minhas qualidades, ressaltando as coisas boas que eu faço, Uhum. ressaltando o meu comportamento positivo, não só as críticas, né? Porque a gente veio de uma educação onde a gente escutava muito mais crítica do que elogio, né? Ai, tu não consegue fazer isso, tu não é bom É. naquilo, tu não é bom em A matemática, tu não gente é bom em... vem, a gente vem de um. Eu acho que o comum é os pais geralmente na frente dos filhos só criticam e pelas costas elogiam. E às vezes os Exatamente. filhos nem sabem que pelas Aham. costas eles só se gabam dos filhos pros amigos, mas na frente eles só escutam as críticas, né? Aconteceu isso comigo recentemente no Brasil, né? Eu falei, poxa, a minha mãe lá, né? Olha, Falando, entre um atendimento e outro, eu a tive matraca. um break, né? Um espaço assim. Aham. Aí eu tô lá escutando minha mãe lá no fundo, lá falando mal de mim. Aí eu falei, eita, nós! Né, falando mal do meu maternar, tá? Aham. Tipo, me Claro, vai querer dar a criticando, opinião né? dela, Como né? assim, a Marilyn deixa a menina assim, 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 tá, ok, opinião dela, beleza. E lá falando pro meu pai. Aí eu fui na manicure, que a minha mãe também vai. E ela falou, nossa, mas a tua mãe te elogia tanto como mãe. Tá vendo? Como filha, como mãe, como esposa. Ai, ela fica aqui mostrando suas fotos, falando, ai, como minha filha é linda, olha como minha neta é linda. Aquilo que você falou. Exatamente. E aí, o problema é esse, né? A gente não tem essa consciência de que isso vai escrever num Agora, código ali e na por nossa que não cabeça, né? elogiar pra nós, né? É, exatamente. Por que não fazer, não tô falando fazer o inverso, né? Vai falar mal da gente pros outros, mas não, mas por que não falar, por que não trazer esse elogio, essa É, validação pra tudo que gente, você elogia pros outros, elogia pra própria, né? né? Agora vê comigo. Se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não tô fazendo, por exemplo, eu tô falando da terapia porque a gente sabe que a terapia é um dos maiores espaços pra gente se autoconhecer, Sim, né? Então, porque a gente vai ter um profissional ali por é, trás que vai estar te dando orientação, que é. vai estar te ajudando a ter os insights e tudo mais. Mas vamos supor se eu não tivesse um autoconhecimento. Nesse momento, eu iria me afetar muito. E até duvidar, até talvez, o meu maternado, duvidar da forma É, como eu sou mãe. é verdade. Porque a minha mãe está fazendo uma crítica em relação à forma como eu sou mãe. E se eu não tenho consciência de quem eu sou, aquilo pode me colocar em dúvida de É, quem eu sou. exatamente. Então, é Exatamente. nesse ponto que eu acho que entra o que você falou, da importância da gente se conhecer e saber quem nós somos. Não quer dizer que eu não vou nunca mais me afetar por nada ou que eu não vá me incomodar. Claro que nós somos seres humanos, né? Nós temos as emoções. Sim, Mas significa que cada vez eu vou criar mais força para saber quem eu sou e saber lidar melhor quando as situações, problemas aparecerem. exatamente. Exatamente. Aconteceu recentemente comigo algo que foi bem parecido que eu até falei pra minha amiga, uma amiga minha que se eu não soubesse quem eu sou, essa pessoa poderia ter arrasado com minha saúde mental. Que foi, bom, teve algumas pessoas que essa pessoa meio que teve algumas atitudes que magoou e deixou essas pessoas bem, bem mal, né? Uhum. E eu meio que dei uma puxada de orelha na pessoa. Uhum. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim: Nossa, acho que você precisa de mais terapia, porque você tá traumatizada demais. Tá, tipo assim, tá vendo coisa onde não tem. Uhum. Aí eu só olhei pra pessoa, na hora me subiu uma coisa, meu coração acelerou, e eu já quis ter aquele gatilho, né? Mas aí eu parei, eu pensei, não, peraí. Eu sei que o que eu tô falando é baseado em fatos, não é coisa da minha cabeça. Eu só falei pra pessoa, isso aí é um gaslighting top notch, tá? Textbook de gaslighting que você tá fazendo comigo, porque você sabe que você tá fazendo isso que eu tô te falando, e você tá querendo reverter pra mim e dizer que eu tô louca de estar falando isso, sendo que você sabe que é verdade. Que a culpa é minha também, né? É, Essa exatamente. coisa de reverter, né? De colocar a culpa em Exatamente. mim para eu poder aliviar a minha culpa, muitas vezes colocar a culpa no outro, né? Exatamente. Agora, eu já vi isso no passado destruir pessoas. Teve uma amiga no passado que outra amiga virou pra ela e falou assim: você precisa de terapia, não sei o que, não sei o que. Ela entrou assim.
Ela ficou muito mal, muitos meses, porque a pessoa falou isso pra ela. Então, as pessoas não têm noção, né, de como isso pode afetar, né, a forma que você fala. Você realmente precisa saber quem você é, mas pra mim isso veio depois de muito trabalho, de adquirindo autoconhecimento e conhecimento também, né? Porque não é só autoconhecimento, a gente tem que conhecer de outras coisas na vida também, né? Estudar, entender coisas, sei lá, do corpo humano, da humanidade, do cérebro, enfim. Então, eu consegui adquirir essa consciência de quem eu sou. Então, isso não me abalou. Mas eu vejo o potencial que teria para me abalar se eu não fosse uma pessoa que eu sei quem eu sou. Talvez fosse uns anos Se atrás, fosse alguns né? anos atrás. Isso teria talvez te Entendeu? abalado. E isso entra na... Claro. Sim. Rapidinho, só para não perder o gancho dela, e a gente já abre para você, Débora. Já que isso daí me lembrou o que eu fiz um vídeo recentemente também no meu canal, @psique.analista aí para quem não segue. Né? psique.analista. Que fala exatamente isso, né? Da gente aceitar, entender que o outro é o que o outro é, né? Então, assim, o outro foi sacana com você, cara, ele é sacana, né? E ele não vai mudar. Então, chega dessa ideia da gente querer mudar o outro. Né? Eu cheguei a essa conclusão no episódio que eu gravei com você. Né? A gente quer mudar o outro, mas não é o outro que vai mudar, somos nós. O outro só vai mudar se ele quiser mudar. Exatamente. Então, eu tenho que entender que o outro é aquilo que ele é. Né? E é isso. Isso é um tema que tem se repetido aqui, porque eu gravei com o Sharif também, e ele estava falando sobre isso. Ele trabalhava com homens, né, para tentar trazer consciência, mas quem mais procurava ele era mulheres, para tentar entender os homens. E acabou que hoje em dia ele trabalha mais com mulheres. E ele fala que realmente a mensagem principal dele hoje é: trabalhe no seu inner power, né, no seu poder interior. Porque ele falou assim: se você tiver o seu poder interior, a outra pessoa pode ser narcisista, psicopata, ela pode ser o que ela quiser, o que ela for, né, que às vezes não é porque ela quer, mas enfim, não vai te afetar, porque você tem o seu inner power, você sabe quem você é. E é engraçado você falar isso de novo, porque acho que tem se transformado meio que o pattern, né, o padrão de mensagem que eu tô vendo acontecer capítulo depois de cada capítulo, de capítulo a capítulo do podcast, né? Podcast. De repente, fala Deus. Vai lá, Débora. Que a Marilyn tá aqui, ela é profissional. Só mais pertinho do microfone. Mas antes de fazer a minha pergunta, eu só queria comentar uma coisa que o meu terapeuta também falou pra mim uma vez. Tem uma pessoa na minha vida que me altera muito e me impacta muito. E eu ainda tô aprendendo a lidar, acho que, né, é um processo. E eu não quero tirar essa pessoa da minha vida, porque, enfim, na minha família. Mas assim, né? Mesmo que fosse da família, mas. Anyways. E uma vez a gente conversando, né? Durante uma sessão, ele falou assim: Débora, por que você não se irrita tanto quando o seu cachorro faz cocô na sala? Ou se ele late numa hora que não é pra latir? Você sabe que ele é um cachorro. Que é isso que ele vai fazer. Você não espera nada diferente dele. Você pode até ficar um pouquinho irritada, mas não te altera. Porque te altera tanto quando alguém que faz algo nesse sentido, né? Com o que acontece comigo, que... Por que eu permito isso me alterar? Porque, na verdade, o problema não é o que ele fala. É o que eu escuto e como que eu acredito quando eu escuto aquilo, né? Como eu interpreto, né, a fala do outro. Exatamente. Então, achei bem legal essa analogia ao cachorro, porque realmente, assim, né, as pessoas vão fazer o que elas vão fazer. O cachorro vai cachorrar, sabe? Os odiadores vão odiar. Os haters gonna hate, players gonna play. Os players vão play, né? E onde é o que a Débora vai devorar? Sabe? Isso que eu posso controlar, né? Mas o que eu ia te perguntar é se tem alguma dica, assim, que você pode dar para as pessoas que estão escutando, tipo... Que possa ajudar, porque eu percebi que pra mim, por exemplo, ajuda muito eu escrever ou pedir opinião pras pessoas também. Tem gente que curte, né, assim. Queria saber se você tem alguma dica, assim, escrever é uma boa forma de parar e analisar as patterns, ou você tem alguma outra dica, alguma coisa assim? Eu acho que vai muito do que você tem que descobrir aquilo que você faz e que te ajuda a aliviar, né?
Você diz no aliviar, às vezes até a emoção, o emoções. estresse, nesse sentido, que você usa a escrita? E pra identificar as patterns também, né? Porque Aham, agora os tem muito padrões. esses fóruns na internet, as pessoas perguntam, am I the asshole, né? Aham, Tipo, você pergunta anonimamente e tal. sim. Enfim, não sei se é uma dica ou que você Uhum. poderia... O que eu gosto muito do escrever, porque eu falo que a gente tira muito, né? Principalmente que a gente está numa sociedade onde o nosso pensamento está acelerado, né? Não necessariamente você precisa ter um transtorno de alguma coisa para o seu pensamento estar acelerado, Uhum. né? Então, assim, e essa coisa de você escrever, de você trazer, né, para o papel, isso é muito genial, porque você alivia, né, você tira da sua mente e joga ali no papel. Então eu gosto muito dessa técnica do escrever, definitivamente. Mas eu também digo que às vezes a gente tem que ir por muito daquilo que nos agrada também. Fazer uma Porque caminhada. eu acho que é muito individual, porque tem gente que vai chegar lá e falar, cara, eu né, no consultório, vamos dizer assim, eu não me identifico escrevendo. Uhum. Mas tem outros caminhos, outras formas que eu posso utilizar para conseguir fazer esse processo, Sim. né? Então, às vezes, sei lá, como você falou, caminhar, né? Você falou, ou às vezes fazer uma ginástica, ou às vezes meditar, Sim. né? Ou às vezes ler. Mas eu gosto do escrever por causa disso. Sim. A gente não tá falando de escrever um livro, né? A gente não tá falando de escrever Não, né, corretamente, conjugado. Não, a gente tá falando de colocar tudo aquilo que tá na sua mente no papel. Papel. Porque isso vai já te dar um alívio. É verdade. Isso é legal até para questões quando a gente fala, eu acho que a Jaque também falou isso no podcast anterior, né? Se a gente pegar e acessar pessoas, por exemplo, né, esse podcast chega em pessoas que não têm condições de repente, pagar uma terapia, de fazer Uhum. uma análise pessoal, né? Porque a gente está falando aqui de terapia, mas de repente eu não tenho como fazer isso. Como que eu posso estar fazendo, por exemplo, esse trabalho de autoconhecimento? Né? Analisando, por exemplo, como você falou, a questão da irritabilidade. Por que isso me incomoda? Por que isso me irrita? Eu acho muito interessante a gente parar para analisar. Uhum. Por que essa pessoa me incomoda? Por que aquela pessoa me irrita? Por que quando aquela pessoa, sei lá, fala alto, eu me intimido, eu fico... O que aquela pessoa causa em mim? Por que ela causa em mim? O que ela me lembra? E às vezes você vai ter o insight sozinho. É verdade. Eu tive muito disso, de insight sozinha. De ter o insight sozinho, né? Sim. De você falar, tá, aquela pessoa gritando, mas me lembra lá atrás, na minha infância, quando, sei lá, o meu irmão gritava comigo. Meu pai falava não sei o que com a minha mãe. E aí aquilo me remete a situações que ficaram lá no inconsciente. Né? E quando eu trago, né? Quando eu tenho insight, eu trago do inconsciente para o consciente e fica mais fácil de elaborar, que a gente precisa fazer a elaboração. Aí vai lá e escreve. Né? Que seria um jeito de você colocar para fora, né? De escrevendo. Exatamente. E até conseguindo identificar né? essas questões de onde eu preciso mudar. Sim. E esse exercício, assim, também, de pensar, se não fosse essa pessoa, se fosse o meu chefe, né? E se não fosse essa pessoa, e se fosse uma amiga, o que eu falaria pra amiga, né? Isso também ajuda, né? É verdade. Eu acho que fazer tipo um exercício mental, assim, se não fosse nessa situação, se fosse no trabalho, não me atingiria tanto, né? Acho que esse exercício, assim, ajuda um pouco também, né? Sim, eu acho que é a questão do conhecer você e conhecer o outro, né? Conhecer no sentido de, se eu conheço, se eu sei que aquela pessoa é assim, por que eu vou esperar uma reação diferente dela? Exatamente. Como é que eu vou esperar uma reação diferente dela? Então, ou você aceita a pessoa como ela é, não fica tentando mudar a pessoa, né? Exatamente. Porque a pessoa só vai mudar se ela reconhecer que o que ela faz talvez faça mal a outras pessoas, não só aquela pessoa em especial, mas talvez... Porque às vezes o padrão dela de reação, né? Já o agir dela, o reagir dela já afeta outras pessoas no mesmo nível, né? Na mesma situação. Mas aquela pessoa não percebe. Então, assim, eu não vou mudar aquela pessoa. Exatamente. Né? Faz todo sentido. Mas eu posso mudar a minha forma de reagir em relação àquela pessoa. Exatamente. É como se... isso veio com maturidade pra mim também, hoje em dia, com pessoas que têm personalidades que, de repente, seria um gatilho pra mim no passado, ou eu ficaria chateado, ou etc. Hoje em dia já fico assim, a fulana é assim mesmo. Tipo, não vou levar
vou trazer pro meu pessoal, entendeu? Hoje Porque mesmo, a família é assim. uma amiga me mandou mensagem e falou assim: e aí, já casou? Eu falei: não. Aí ela: você é a pessoa que eu conheço que já ficou noiva mais vezes. Ai, E se eu tivesse. Ela: não me leve a mal e tal. E eu Que conheço ódio. ela tem intimidade de brincar assim Aham, comigo e aham. tudo mais. Flávia, mas você é a beijão. pessoa- Mas é hashtag dá nomes, né? Mas, Joga assim, os anos na roda, é é. isso que a gente gosta. Mas ela não fez de maldade. Claro. E eu também tô no Sim. momento, mas se eu tivesse no momento que eu, né, aquilo poderia, né? Te afetar de alguma forma, É né? verdade. A gente Completamente. nunca sabe. É. E às vezes não é por mal, mas às vezes Não. uma fala Sim, pode te, sei lá, te destruir, dependendo do que for, né? Não tô falando desse caso, mas eu tô falando... exatamente. E provavelmente porque ativa essas partes do cérebro que vai te levar, né, para experiências, enfim, do passado. Eu queria que a gente já entrasse na questão do pouquinho da neurociência, né, que você falou que você vai dar uma explicada numa linguagem para leigos como nós. De Dos não universitários. como isso se forma no cérebro, quais partes do cérebro e Isso, etc. legal. Eu gosto muito de trazer a neurociência, porque, claro, eu trabalho como psicanalista, sou psicanalista, né? Filósofa, psicanalista e estudante Ai, que de chique. neurociência, mas eu gosto muito da parte da neurociência, porque eu acho que é ali, a parte mais mecânica ali do cérebro, né? Você entender aquela parte O do computadorzinho, cérebro, né? né? O programa, como se fosse um Isso. código, né, de Né, dos programação. neurotransmissores, né, enfim, dos hormônios, porque é que nem eu falo para os clientes também em sessão, a gente tem que lembrar que tem a parte hormonal, né, não adianta a gente só verdade. pensar na parte abstrata, a parte emocional, a parte né, sem fazer essa conjunção, né, lembrar que tem a parte hormonal. Então, eu tô falando de ansiedade, eu tô falando de hormônios de cortisol, eu tô falando de Sim. depressão, eu tô falando de ausência de serotonina, dopamina, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que os hormônios também, eles são responsáveis pela nossa reação, pela nossa irritabilidade, por a gente se sentir bem, satisfeito, né, Sim. com bem-estar, né? Então, e eu queria aproveitar uma coisa que você falou que eu né, lembrei disso que você comentou, né? Alguma história aí que você comentou que a pessoa falou para você de um jeito, e aí você falou uma coisa muito interessante. Meu coração começou a palpitar, né? Então, assim, e você disse uma coisa muito importante, mas eu reagi diferente do que talvez eu teria reagido em outras situações. Isso é o ponto onde a gente pode dizer que, né, através da epigenética, né, que é um estudo também que vem se fazendo recentemente, dá pra gente transformar, né, as nossas... Foi muito trabalho para chegar nesse ponto. Eu imagino. Muito tempo. Foi assim, eu fiz, não sei, fiz terapia um bom tempo, mas fora, depois que eu parei de fazer terapia, treinar, até seu cérebro adquirir uma nova forma de pensar. Uma nova forma, eu diria de significar, eu né? diria que depois que eu parei a terapia, demorou uns 2 anos treinando o que eu aprendi para conseguir reverter os padrões de pensamento que eu tinha. Que eram bem negativos e reverter para eles para ser positivo. Para ser positivo. Sim. Muito então, trabalho. Lembrando dessa situação, se a gente pensar aí em qualquer pessoa que vai sentir raiva, sei lá, o pai, a mãe, um namorado, um chefe, né? E a pessoa vai ficar brava com você. Né? Então, ela faz uma fala, um posicionamento onde ela tá brava com você, né? Então, como que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho como que vai acontecer isso no nosso cérebro, né? Então, a gente tem a amígdala, né? Não é a amígdala da garganta, tá? A nossa amígdala no cérebro, ela é bem pequenininha, se parecida com uma castanha, algo assim, uma amêndoa. Então, ela fica entre o hipotálamo e o hipocampo, né? E quando, por exemplo, eu vou explicar um pouquinho como seria, por exemplo, essa reação que eu vou ter, vamos supor, você fica brava comigo, Jaque. Então, assim, de instante, a minha amígdala, ela vai receber isso, né? Essa emoção. Então, ela vai jogar, ela vai transmitir, né, para o hipotálamo toda essa carga, né, de hormônios, né, que a gente chamaria do hormônio cortisol. Então, entre outros hormônios do estresse, né? E aí, o que faz esse hormônio do cortisol? O que ele faz? Ele acelera, ele bombeia o coração, né? Ele acelera e ele diminui o açúcar no sangue. Pra quê?
para gerar o estágio de luta ou fuga. Ou eu vou correr, ou eu vou brigar, né? Que seria exatamente isso que a gente faz, não é? Numa reação, por exemplo, que alguém fica bravo com você, ou você se cala, ou você reage. Às vezes até na mesma altura, né? Fica bravo tanto quanto. Então, isso é acionado. E aí, o que acontece depois disso? Aí, esse hipotálamo, ele vai jogar né? Ele vai transmitir essa mensagem lá para o hipocampo. E o hipocampo vai salvar isso, né? Ele vai... Não é salvar, eu queria usar outra palavra, mas ele vai ali como se fosse armazenar. Tipo, criar um atalho. Ele vai ali armazenar ali aquela reação, né? Então, ou eu fugi, né? Como é que é? Ou eu fugi ou eu lutei. E ela vai armazenar aquela experiência que eu vivi para ela ser acionada no futuro. Ou seja, para que eu tenha a mesma reação em outras situações semelhantes. Para eu saber como reagir. Exatamente. E aí, o que teoria, você né? fala... Essa é a parte... Isso, a parte que meio acontece preguiçosa no do cérebro. Isso. Né? E aí a gente pensa também... Isso me lembrou um livro que eu estava lendo que chama Thinking Fast and Slow, já ouviu falar? Que o Thinking Fast é isso, né? Seu cérebro vai para aqueles caminhos neurais intuitivamente. E o Thinking Slow é quando você para, pensa, raciocina. Pensa, peraí, não é bem assim. Deixa eu tomar uma reação, né, diferente. Mais racional, né? É, que eu falo mais que ativar é difícil a gente racionalizar quando a sua emoção está a todo vapor no córtex pré-frontal. Por isso que as pessoas têm crise de ansiedade, porque a emoção está com tudo. Então, não tem como usar a razão e a emoção juntas. Então, a emoção precisa baixar para, então, a razão sobressair e falar, opa, peraí, deixa eu pensar melhor, deixa eu raciocinar. Eu e a Débora falamos sobre isso esse fim de semana, de escrever um e-mail gigante na hora da raiva. E aí agora a gente estava conversando, a gente descobriu que o ideal é escrever tudo e na hora de enviar, falar, peraí, amanhã eu mando, porque agora eu tô com tudo à flor da pele. Geralmente, no dia seguinte, eu nem quero mais mandar, ou se eu mando, eu só... né? Nem importa mais isso. Gente, sabe o que eu já fiz? E já ensinei até clientes a fazer a mesma coisa, né? Pacientes, clientes, como as pessoas gostam de ser chamadas. Às vezes o paciente parece meio que tá doente, né? Então, às vezes a gente usa mais o cliente para ficar mais... Às vezes porque o áudio, por exemplo, você vai falar, mas você não precisa enviar, né? Você pode segurar ele e depois excluir. O que eu já fiz e o que às vezes eu ensino as pessoas a fazer. Você fala tudo que você tá com vontade. Você aí depois você dá uma respirada, porque você já fez aquela coisa Desabafou. que você já desabafou, você já verbalizou. E aí você vai lá e exclui. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu vou começar a fazer isso. Pra não precisar descarregar toda aquela minha carga emocional. Porque depois que eu fui ouvir, porque dá pra você ouvir também, né? Dá pra você gravar, escutar e decidir se você envia. Ainda se tem o WhatsApp, né, que fez isso agora. Porque antigamente, na hora que você soltava, ele já enviava. Já enviava, já não tinha como... Mas hoje em dia você tem essa possibilidade de ouvir de novo. E às vezes quando você vai ouvir de novo, você fala, caramba, eu falei tudo isso. Então, às vezes, no mesmo momento você consegue fazer, porque você precisava, era só jogar pra fora. E às vezes não era nem na necessidade ali de enviar. Aí você pega, exclui, você já se sente bem, aí você até muda o que você vai escrever, que você vai falar, mas aquilo já dá um alívio. Botar pra fora porque faz você muita colocou diferença. pra fora. Por isso que eu falo, a gente precisa verbalizar. A necessidade de verbalizar. Às vezes não vai ser na fala, vai ser na escrita, como você falou. Mas se verbalizar também, de repente você faz o áudio, aí você não manda, você reescuta ele de novo, escuta ele novamente, e aí você fala, não, deixa eu excluir isso daqui, que é muita emoção gritando. Você me lembrou de quando, acho que a primeira vez que eu tive uma experiência com isso foi quando eu tinha 16 para 17 anos, eu desenvolvi síndrome do pânico. E eu fiquei 6 meses sem sair de casa, porque se eu saísse de casa, eu sentia todos aqueles sintomas de síndrome do pânico, né? Eu sentia os nervos, né? Tipo, a perna, por exemplo, meio que endurecia, os braços. O peito, né? Parece que aperta, né? O peito apertava, o coração acelerava, a vista escurecia. E outra coisa que pra mim era o mais assustador de todos é que a vista embaçava.
parecia... Aí eu lembro que eu expliquei pro médico que a sensação que eu tinha... Isso é porque assim, eu fui no médico, ele fez milhões de exames, tava tudo certinho. Pra ver tudo E o aí, lado quando eu físico tava primeiro, pra depois conversando, descartar e ver que é psicológico. E aí eu expliquei pra ele que o que mais me assustava é que a vista ficava embaçada e a sensação que eu tinha de que se eu estivesse aqui conversando com você, é como se eu estivesse presa dentro de um sonho, porque é um negócio meio embaçado, como que a vista que a gente tem quando a gente tá lembrando de um sonho, sabe? Sim. Era muito esquisito, assim, é uma coisa horrível, não desejo pra ninguém. Pra ninguém. Eu fiquei 6 meses, assim, porque se eu pisasse o pé dentro de casa, ativava esses sintomas no seu corpo. E como são sintomas físicos, jamais você vai pensar, se você não vai no médico, você não vai pensar que tá vindo da sua mente, né? E a partir daí eu passei a entender o poder da mente, porque pra minha mente conseguir fazer eu achar que eu tô morrendo, porque, tipo, eu achava que eu ia morrer ali, sabe? E aí foi a primeira vez que eu fui num psicólogo, né? E aí ela começou... Eu sempre fui de não falar o que eu sentia, né? Tanto que eu até já mencionei, não sei se foi pra você, que às vezes eu apanhava dos meus irmãos e minha mãe vinha e falava pra mim... Aí eu ficava chorando. E aí minha mãe vinha e me achava chorando, meu irmão, minha irmã do lado, né? Meio que... falando, minha irmã mais velha ficava, porque você tá chorando, tipo, né? Tirando sarro e tal, Mas aí minha mãe, eu lembro, até hoje, eu era pequena, mas eu lembro da minha mãe falando, menina, se defende, levanta, faz alguma coisa, não fica aí só sentada chorando. Mas eu não conseguia me defender, eu não conseguia falar quando alguém me magoava, eu não falava nada, eu guardava tudo pra dentro de mim, tudo, dentro ou fora de casa, qualquer coisa que falavam que me magoava, que me chateava, eu nunca falava, tinha aquele medo de desagradar as pessoas e tal. E isso foi acumulando. E quando eu tive a síndrome do pânico, foi quando a psicóloga, né? A psicóloga ia perguntando algumas coisas da minha vida, que na hora que ela falava, descia uma lágrima, assim, aí eu assim... E é uma lágrima fácil, porque eu não estava tentando chorar lá, era só eu pensar naquilo que ela perguntava, que obviamente vocês profissionais sabem fazer as perguntas corretas, né? Mas eu lembro que ela fazia umas perguntas que a lágrima descia sem eu me mexer. E aí ela falava, você tá chorando por quê? Eu falei, não sei, você fez essa pergunta, a lágrima desceu, sim. E aí, enfim, depois de algum tempo de terapia, ela me falou que uma das coisas que eu nunca esqueci foi que ela falou, você não fala o que você sente e tá tudo tão entulhado dentro de você que o teu cérebro foi, sabe, tipo um copo assim, que foi enchendo. Aí ele já tá por já tá aqui, transbordando, né? que agora ele tá transbordando. E esse transbordar é que o teu cérebro tá jogando essas reações pro teu corpo. Sim. Porque ele já tá cansado de você ficar entulhando tudo dentro dele. Ele tá meio gritando por socorro, falando tipo, bota pra fora, né? Lidar com seus sentimentos, bota pra fora. É, reação psicossomática, né? Exatamente. Exatamente, e eu aprendi quando da pior Freud... forma. Então, você aprendeu né, no E eu tinha 17 anos, ali, graças né? a Deus foi quando eu era bem nova, porque a partir daí eu passei a falar o que eu pensava, né, e hoje em dia, e até hoje eu falo, né, se a pessoa me chateia, me magoa, geralmente eu falo mesmo que, eu até falo pras pessoas às vezes, né, mesmo que a pessoa às vezes não precisa nem pedir, porque às vezes eu falo, fala pra pessoa, mas a pessoa não vai pedir desculpa, falando, mas não é pra pessoa pedir desculpa, não é pra você pessoa, é pra mim, expressar pra aquela pessoa que ela Isso. te magoou, e pronto, porque você vai tirar isso de dentro de você, que se você não tirar de dentro de você... Se a pessoa vai pedir desculpa ou não, aí é sobre a pessoa, né? Mas eu você preciso precisa tirar de dentro de você. Que se você não tira de dentro de você, vai acumulando aqui, né? Vai. E se a gente pensar no começo quando Freud cria a psicanálise, vem exatamente daquela análise, né, que eles começam a fazer com as mulheres, né, que sofriam lá Histeria? Histeria, isso, da neurose histérica, né? Neurose na parte histérica. E elas sofriam exatamente disso, de paralisações físicas do corpo, Sim. onde fazia uma bateria de exames e não se encontrava nada físico. Que loucura, né? E aí foi quando o Freud começou a falar, Incrível. não, isso tá lá no inconsciente, né? E tinha a ver com a repressão, né, feminina, né, onde os pais repreendiam demais, castravam demais, e elas não falavam, elas não verbalizavam aquilo, né, porque não podia também, era muito oprimida, né, não podia, não tinha voz ali, naquele E provavelmente já era um padrão período. que estava repetindo, porque aprendeu desde pequeno, né, Desde a não pequeno. falar, ou aprendeu que é errado falar,
ou aprendeu que Ou se que falar mulher vai levar. voz, né? Mulher não, não mas tem assim, voz, né? Mas eu falo assim, em geral, homens e mulheres, né? Às vezes não consegue se expressar porque ou aprendeu, foi ensinado que não deve expressar, É. ou a sociedade, talvez, né? Ensina isso. Ou talvez porque aprendeu que se falar vai levar uma paulada, ou vai, É sabe? igual o menino que chora, né? Não, o É. menino não pode chorar. Ah, então homens meninos, homens não podem ter emoções, não precisam. Não... Gente, chorar não vai resolver problema, mas vai aliviar. Exatamente. Né? A questão do chorar É. não é sobre resolver problemas. É. Gente, eu tenho gente que chega no consultório até hoje, gente nova, não tô falando de pessoas assim adultas, mais velhas, de pessoas assim novas, mais novas do que eu, falando desse negócio. Não consigo chorar. Eu tenho raiva de quando eu choro. Olha, Desse jeito. é uma... Assim, eu não consigo colocar pra fora, né? Ah, mas se eu chorar não vai resolver o problema. Não vai mesmo. Quem disse que eu tô falando que chorar vai resolver problema? Eu tô falando que você precisa colocar pra fora tudo isso que tá te matando aqui dentro. E a gente sabe que pessoas com voz mais passiva, que nem no seu caso, que, né, provavelmente naquela época tu tinha uma comunicação mais passiva, ou seja, de não falar nada, Não falar nada. aguentar o sapo, né, que a gente fala, né, ficar aguentando, Depois que né? me soltaram, já era. E aí, e essas pessoas têm uma tendência muito maior de terem doenças psicossomáticas. Muito maior do que o reativo, né? Muito maior, porque o reativo causa nos outros. Ele causa nos outros, ele fala mesmo, ele é o tal do sincerão que eu falo, né? A tal da sincerona, o tal do sincerão, que ele fala mesmo, doa quem doente, tá nem aí. Que também é um outro sintoma, que tem que ser trabalhado, né? O ideal seria a gente chegar na assertividade. Mas a gente não aprende assertividade de berço. Porque a gente vai lidar com pais reativos e passivos. É verdade. Né? Às vezes até com os dois. E às vezes a gente também tem a passividade em algumas situações, em outras situações a gente tem mais reatividade. Mas o ideal, né, o legal é a gente trabalhar para a gente ser assertivo. Sim. Ou seja, eu não vou me calar, mas eu também não vou né, ficar tentando afetar o outro, magoar o outro, destruir o outro. Você pode encontrar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, que é onde eu vou me posicionar. Você pode que é onde falar... você falou. Eu não tô preocupado se o outro vai me desculpar, mas eu preciso falar pra ele o que ele falar fez de uma pra mim forma que magoou. tranquila. Sim. Não precisa brigar e, né? Você pode falar de uma Isso. forma tranquila. O que você fez me magoou. Me eu magoou. estou magoado. Eu estou me... E não precisa falar, você precisa me pedir desculpa, né? É só simplesmente porque eu acho que ajuda emocionalmente, se Com você certeza simplesmente que conseguir ajuda. expressar. Se a pessoa não pedir desculpa, às vezes a pessoa também precisa do tempo dela para processar. E aí Isso. que ela vai perceber o que ela fez, né? Inclusive era isso que a gente tava falando também, né, Débora? Que ela tinha um relacionamento, né? Que se ele achasse que ela tinha que pedir desculpa, tinha que ser agora. É, verdade. Porque se pedisse desculpa depois, já não valia. Não tá esquecido, tinha que pedir. E aí eu falava, mas gente, né? Se não pedisse desculpa na hora, pedisse desculpa no dia seguinte, já não valia mais pra ele. Né? E eu falei pra ela, cara, mas às vezes você precisa do seu tempo pra processar. Antes de pedir desculpa. Até porque você vai falar, tá bom, desculpa. Mas e aí, você falava não sabe com raiva. Falava com raiva, falava sincera. Não, aí não é sincero. E aí, às vezes você nem Falava sabe só por que por você falar. tá... E às vezes nem sabe por que você tá pedindo desculpa. Se você fala depois que você pensa, aí você vai falar, não, desculpa, por quê? O que eu fiz foi... porque eu repensei, porque eu analisei realmente. E realmente. Né, eu devo pedir desculpas, porque o que eu fiz não foi legal e tudo mais. Você consegue entender até o motivo e realmente ver se você também precisa pedir desculpas. Exatamente. Sobre aquela, sobre aquela ação, sobre aquela fala. No caso deles, eu acho que às vezes ele que tinha que pedir desculpa, mas... Enfim, né? Mas eu não baixava a guarda. Conversa pra outro podcast. Deixa pra lá. Era ele que tinha que pedir, mas ela que tinha que pedir, né? E tinha que ser agora, né? Então, voltando para essa questão do cérebro, como que você acha que dá pra gente identificar no dia a dia? Não sei, existe alguma forma prática? Tipo, por exemplo, como eu mencionei pra você, né? Eu percebi que meu coração tava assim acelerado, eu já percebi, tipo, peraí, alguma coisa aqui gatilhou em mim, peraí, o que eu vou fazer com esse sentimento?
dicas, assim, de... Sei, a gente tava conversando antes, né? Uma das perguntas principais que eu tinha pra hoje era como se dá pra reverter esse padrão e o que a gente pode fazer pra reverter esse padrão. A gente sabe que fazer análise, fazer terapia, mas existem exercícios mentais, de repente, que a gente pode fazer que podem ajudar a gente a treinar isso na gente. E para complementar um pouco a sua pergunta, já que eu ia falar também uma coisa que eu conheço mulheres assim maravilhosas, super inteligentes, bem-sucedidas, e uma delas até me comentou um dia desses: eu tenho o dedo podre. Nossa. Eu só escolho o homem errado. Se eu falei de alguém que não prestava, que era lindo, mas que não prestava, lá, então nem me apresenta, porque é capaz de eu me apaixonar. Porque já conhecem. Que ela sabe, ela acha, né? Eu não vou nem dizer que ela sabe, ela acha que ela tem esse padrão. Que ela tem esse dedo podre, entre aspas. E também, porque eu e a Jaque, a gente assiste Married at First Sight, né? E as meninas, muitas delas que vão lá no programa, elas falam isso. Eu quero que alguém escolha pra mim meu partner, porque se deixar pra eu escolher, eu vou escolher errado. Elas falam assim, né? Então, tipo... também como mudar isso, sabe? Pra alguém que tá ouvindo a gente, fala assim, poxa, eu não dou certo com um flatmate. Poxa, eu sempre escolho o namorado errado. Ou tipo, caramba, só tem isso no mundo, sabe? Na verdade, é ela o problema? É o dedo podre? Existe isso? Tem como ela reverter esse padrão? Esse Married at First Sight é um bom exemplo, porque eu acho que reflete um pouco também do que eu te falei antes, que quando você consegue quebrar o padrão, às vezes você não consegue se encaixar. Porque nesse Married at First Sight, não sei se você assiste. Não. Eles são 3 especialistas, né? E eles escolhem... Entre aspas, tá? Especialistas. Entre aspas. Eu não sei se eles são realmente profissionais. Mas, enfim... O que eles fazem? Eles pegam as pessoas que se inscreveram e fazem entrevistas e tal. Aí eles conversam com alguém. Essa pessoa aqui sofreu com bullying, mas hoje ela é bem sucedida e ela não consegue encontrar partner porque ela precisa de alguém que, sei lá, saiba lidar com uma mulher forte e lá. Aí eles vão escolhem um cara que eles sabem que a personalidade dele é perfeitamente o que daria certo com ela. Mas, às vezes, os looks do cara não é exatamente o que ela tá acostumada. E aí, só que eles fazem o match anyway, porque a ideia do programa é vamos trabalhar para quebrar os padrões e para você tentar construir, né, fazer todo o hard work. E os caras também, porque tem... E os caras com as mulheres também. Às vezes eles botam as mulheres com mulheres que não são o padrão que eles geralmente gostam. Às vezes bota, né, os dois bonitos também, eu não sei. Mas bonito assim pro padrão. O caso recente, desculpa, eu não quis te interromper, mas o caso recente foi do cara que, bem sucedido e tal, que já tinha uma família no passado, já tinha acho que uma filha, um filho. E eles colocaram ele com uma indiana linda, incrível, super bem sucedida. E eles terminaram porque ele ofendeu ela quando ele disse assim, ele foi sair com os amigos e ele disse assim pros amigos: ela não é o meu tipo, olha só. E mostrou todas as ex dele eram loiras. E aí eles parearam alguém com uma moça indiana e aí ele não tava encontrando aquele... Exatamente. Porque ele teve uma resistência, só porque ela era indiana. Só que na questão no início eles meio que até que se conectaram, né? Ele tava meio aberto, parece que eles estavam legal, mas em algum momento deu aquele... né, deu aquele, não sei. E aí o que acontece? Geralmente, existiram casos onde eles começam... Teve um outro casal que, no dia do casamento mesmo, ela falou assim, não, ele não é meu tipo, já sei que não vai dar certo, não gostei da aparência, né, dele, não senti atração por ele, nem nada. Só que aí, os especialistas iam mandando exercícios e eles iam fazendo. E aí, ela foi se apaixonando por ele. Sim. E aí, eles, no final, eles estão super apaixonados, eles estão juntos. O programa acabou, eles ainda estão juntos. E né, esses dois casais, era mais ou menos o mesmo negócio, mas um deu certo e o outro não deu. E acontece isso muitas vezes, de você ver, e a própria pessoa vê e fala, caramba, essa pessoa é tudo que eu queria, mas eu não tenho atração pra essa pessoa. Ou eu não tenho, sabe? E é por quê? Porque tem aquele imprint no cérebro, né? E aí, como que quebra isso? Eu achei interessante o que você falou do dedo podre, né? Porque eu já ouvi falar isso, né, inúmeras vezes também, até em setting.
E é muito interessante porque, assim, o que a gente fala, volta tudo lá de novo, lá atrás, né? Então, como que são as minhas relações objetais com o meu pai ou com a figura de pai? Como que são as minhas relações objetais com essa mãe, ou com essa figura de mãe, ou com essa avó, com esse vô? Quem fez esse modelo masculino, esse modelo feminino de mãe e pai na minha vida? Para que nas minhas relações, na vida adulta, eu venha, sei lá, tentar, não é reproduzir, mas tentar viver de novo e tentar consertar aquilo que eu não consegui. Não é consertar, né? Mas aquilo que eu aprendi, eu tentar ali, de alguma forma, lidar com aquela relação, tentando... Também não é compensar a palavra, não estou lembrando agora a palavra, mas é tentando reviver aquela situação e tentando ali consertar. É isso que a gente tenta fazer, né? Na maioria das vezes. Por isso que a gente fala esse negócio de um dia a gente vai conhecer um amor, né? Um pai ou uma mãe para chamar de amor, né? Não é que é bem assim, mas é próximo disso, no sentido de que eu vou atrair pessoas com aqueles comportamentos parecido com o meu pai ou com a minha mãe, na tentativa de consertar ali atrás o que eu não consegui, às vezes, falar lá na minha infância, o que eu não consegui expressar, como eu não consegui lidar com aquela, né, naquela relação parental. Não necessariamente precisa ser pai e mãe, mas precisa ser alguém que fez esse papel, esse modelo, que pode ser uma avó, um avô, enfim. E na maioria das vezes, a gente vai ali na vida adulta tentar, né, encontrar pessoas assim e tentar ajustar isso. O que é legal de quando vocês... Nunca ajusta, né? Fica se repetindo. Fica se repetindo quando você não identifica. Né? Sim. Quando você não consegue identificar que aquilo que você está buscando consertar ou ajustar ou fazer, né, assim, tá sendo uma reprodução de um padrão e não necessariamente você precisa estar fazendo isso e tentando consertar alguma coisa que foi de lá de trás, né? E então, quando a gente está em análise, com certeza, identificar isso é mais fácil. Porque o terapeuta, ele vai te mostrar esse caminho. Né? Ele vai te falar, olha, a tua relação com o teu namorado, ou a tua namorada, ou teu chefe, ou a tua amiga, tá assim, né? Tá tóxico muitas vezes. Mas ele também vai conseguir fazer com que você enxergue que em outros tipos de relações, talvez, você tenha um outro vínculo de uma relação objetal. Sei lá, um vínculo de segurança, um vínculo de afetividade, um vínculo de carisma, que isso vai te mostrar que você tem algo que talvez você não enxergue porque você fica ali fissurado, né, no sofrimento, ou seja, naquela parte mais tóxica, fissurado naquela relação que não tá boa. Mas por quê? Porque o nosso cérebro, ele também trabalha em prol disso, vamos dizer assim, outro dia eu tava lendo umas pesquisas que a gente precisa ter 5 coisas positivas e boas para suprir uma negativa. Nossa. É muito trabalho. Entendeu? Caraca. É igual quando a gente olha para um relacionamento. Tem que viver uma longa vida de 2 anos. Mas no relacionamento, por exemplo, a gente não tem que enxergar mais qualidade no indivíduo do que defeito? Sim. Né? Por quê? Porque é muito mais... como é que fala? É muito mais difícil você purificar do que você negativar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu preciso enxergar. É muito mais difícil. Então, é muito mais difícil ser o contrário. De, por exemplo, ter 3 coisas negativas, mas aquela coisa positiva tentar purificar aquelas 3 coisas negativas. Sim. Então, eu preciso de, vamos dizer, 5 coisas positivas para conseguir abafar aquela questão negativa. Então, os nossos relacionamentos funcionam assim. E por isso que a gente sofre muito. Né? Porque uma relação duradoura, uma relação íntima, por exemplo, duradoura, você pode ver que ela acaba identificando muito mais qualidades do que defeitos no indivíduo, para ela conseguir se relacionar com ele e durar, e ter uma durabilidade.
Uhum. Né, saudável, tô falando de relacionamento saudável. Né? Não tô Saudável, falando de relacionamentos que às vezes a pessoa, né? Ai, a minha avó morreu do lado do meu avô, que era super tóxico com ela, e ela, né? Não, nada a ver. Né? Vamos dizer assim, e daí ela aceitava aquilo e se submetia àquilo. Não, não tô Sim. falando disso, mas tô falando de uma relação saudável. As qualidades têm que ser, às vezes, assim, 5 vezes mais do que um defeito do cara, ou um defeito daquela mulher, Uhum. né? Então, isso que acaba gerando todo esse sofrimento, né? Da gente ter que se relacionar com isso e entender isso. Uhum. No entanto que quando eu faço consultas, não necessariamente de casais, mas, por exemplo, até individual, mas que a pessoa tá, né, ela vem falar do parceiro dela, ela vem falar do relacionamento dela, eu uso também um pouco dessa tática. Vamos chegar, né? Chega num ponto que você tem que falar assim, peraí, vamos listar as qualidades e os defeitos. Uhum. Porque se os defeitos começam a sobressair a qualidade, entra naquele esquema que eu falei, dificilmente a qualidade vai conseguir purificar os defeitos, porque já tá sobressaindo, É né? verdade. Ou às vezes também a forma como você enxerga o outro, né, também. Porque É verdade. É. Às vezes uma coisa que pra tu é defeito vai ser qualidade pra mim também, né? exatamente, Tem uma coisa que eu nunca esqueci, que, não sei quem é que eu ouvi falando muito tempo atrás, que quando você vai escolher alguém pra estar com você, todo mundo tem defeitos, certo? Então ela fala, você tem que escolher alguém que tem qualidades que você ama, mas que tenha defeitos que você suporta. Não pode ser defeitos que você não suporta. Uhum. Né? Porque às vezes você tá com uma pessoa que tem defeitos que você sabe que você não suporta, ou pelo menos deveria saber que, tipo, no long term, né, ao longo prazo, eu sei que eu não vou conseguir conviver com isso, mas você vai mesmo assim, porque você fica, todo mundo tem defeito, né? Não, Mas na verdade você tem que saber identificar os àquilo, né? defeitos. Por exemplo, esse defeito comparado àquele outro que eu não consigo suportar, dá ali para relevar. Eu falo muito disso também na terapia, né? E eu gosto muito de puxar uma leitura de um livro, A Arte de Ligar Foda-se, acho que é, né? É, a arte de ligar o foda. E ele traz essa questão Muito de legal. você descobrir a felicidade, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz Ele tava aqui. e, né, encontrar felicidade nos livros de autoajuda, ou mesmo na terapia, né? A gente acha que, vou fazer terapia, agora eu sou feliz, agora eu me libertei de todos os traumas. Não é bem assim, Não. né? Então, A terapia é pra trazer conhecimento e consciência, né? consciência, Quando você tem a exatamente. consciência, Mas não vai você diminuir. Não é que vai, eu vou sofrer, então agora eu não vou sofrer nunca mais. Não, você vai sofrer, mas talvez a proporção comparada ao que você não... É igual exatamente. que eu expliquei antes. Você tem quando você começa a sofrer, você tem a consciência. Opa, peraí, isso tá acontecendo. Eu sei qual o caminho que eu posso ir naturalmente, mas agora eu sei que eu posso também ir para outro caminho. Acho que é isso que a terapia traz para você, que você passa a entender, mas não vem naturalmente, né? Não é um vem trabalho, naturalmente, você tem que todo um trabalhar muito trabalho. para que esse novo comportamento se torne o novo normal, né? Se torne, que a gente se habitue, né, a um novo comportamento. Sim, sim. E lá nesse livro, ele traz exatamente essa questão da felicidade, que ele fala, e eu gosto muito dessa colocação que ele faz no livro, eu não lembro o nome do autor agora, mas que a felicidade está em solucionar problemas. Sim. Ou seja, todo mundo vai ter problema na vida. Em algum momento, a pessoa vai ter algum problema. Só que eu escolho o problema, porque é isso que eu gosto muito na psicanálise, que a gente fala muito de escolhas, né? Sim. Eu escolho o problema que eu quero ter. Ou seja, o problema que eu vou suportar. É verdade. Então, assim, eu não ser mãe pode ser um problema, mas eu ser mãe também pode ser um problema. Qual que eu consigo carregar? Qual que eu consigo suportar? É verdade. Entendeu? Muito bom. Imagina! Eu trabalho muito isso em setting com os meus pacientes. Porque a gente tem que entender que não é que a gente não vai mais ter problema na vida. A gente vai ter problema, nós vamos ter desafios. Mas a forma como eu vou encarar esses problemas vai ser diferente. Né? Não é olhar e falar, nossa, agora acabou, não tem mais chance pra mim, agora eu cheguei no fundo do poço. Não, peraí, calma. Eu tô com um problema aqui, mas como que eu vou dar soluções para esse problema? E isso é encontrar felicidade, porque eu vou aprender a solucionar os problemas que aparecem, né, na vida. Você não tá mais, tipo, andando sem direção, tropeçando em tudo. Você tem ferramentas ali pra sentar e falar, peraí, vamos resolver isso aqui. E acho que é isso que é felicidade mesmo, né? Você passa a perceber que você não tá simplesmente à mercê das coisas que acontecem, né? Você tem uma jornada ali pra você estar sempre
construindo algo, na verdade. Você né, não tá dentro de só você. existindo, você tá escolhendo Você não o tá tempo só repetindo todo. padrões, né? É. E escolher demanda responsabilidade. E isso É. que eu vejo também que entra nessa questão do que as pessoas não querem sofrer. As pessoas não querem escolher, as pessoas não querem se responsabilizar. Né? As pessoas preferem responsabilizar outras pessoas, por isso que a gente aponta a culpa para o outro, Sim. né? Para quê? Para gente que a gente alivie a nossa culpa, a nossa autorresponsabilidade, para que se eu culpo o outro, eu tiro a culpa de mim, coloco no outro e não preciso ser responsável por aquela escolha. Uhum. Então, e aí a gente vê frases super montadas como, ah, Deus quis assim, ah, não tinha outro jeito. Tinha outro jeito. Tinha. Não é que Deus quis assim, é muito fácil colocar a responsabilidade em Deus e tirar a minha responsabilidade sobre a escolha. Uhum. E toda escolha tem uma consequência, e a gente tem que arcar com aquela consequência. Exatamente. Essa é a responsabilidade. Exatamente. Só que ninguém quer ser maduro para assumir isso o suficiente. Simplesmente fazer escolhas e saber que vai conseguir acabar com a consequência, né? Querendo ou não, ser... E todo mundo faz isso. Eu cresci na igreja, fui de família, né, sempre de família religiosa, Jaque também. E não é só na religião. A gente vê as pessoas hoje fazendo isso, falando sobre os signos. Pessoas mais velhas falam, essa geração é assim. Essa geração não... Ou os imigrantes, que nem a gente fala, kiwi é tudo assim, né? Kiwi, né? Tipo, a gente sempre põe no outro, né? A gente nunca... É um exercício mesmo, né? Tem que tomar responsabilidade, né? Total. Faz muito sentido. E outra coisa que eu queria falar antes da gente fechar era que isso era outra coisa que eu ouvi, acho que foi no podcast da Fernanda Souza que eles falaram, e eu achei bem interessante isso, porque eu também vi isso acontecer muito, quando às vezes tem pessoas que conseguem se libertar de um padrão, e aí eles passam a odiar tudo que tem a ver com aquele padrão ou aquele tipo de comportamento, né? Mesmo que não seja uma coisa ruim, mas simplesmente porque... Um exemplo que é bem fácil à cabeça é, por exemplo, a pessoa que é criada na igreja e, de repente, é muito machucado, né, por pessoas da igreja, e aí, de repente, ela sai da igreja e, como ela saiu, né, saiu daquele meio, quebrou aquele padrão, ela passa a odiar tudo aquilo. Né? E aí ela fala que... Faz aquele rompimento, né? Faz um corte, né? Isso agora não me pertence mais de nenhum gênero. Só que o que eu achei interessante que ela falou foi o seguinte, é que a gente não precisa se revoltar contra os padrões que a gente viveu, porque, querendo ou não, eles construíram, eles foram partes de quem a gente foi, que, na verdade, a gente deveria simplesmente... ser grato aos padrões que nos trouxeram até aqui e parar e analisar e falar, peraí, qual o padrão que eu quero construir pra mim daqui pra frente? Porque senão você cria uma outra guerra onde você vai moldar tudo que você faz naquilo, em volta daquilo. Sim. Porque você vai moldar tudo que você faz pra não fazer aquilo. Então acaba limitando o que você faz. Os excessos, né? Quando a gente sai do 8 pro 80. Exatamente. E a gente tem essa facilidade muito grande, se a gente pensar até em questão de novo, primeira infância. Eu venho de uma educação rígida, eu tenho duas tendências. Ou eu vou repetir a educação rígida, ou eu vou ser super liberal. É verdade. Que também é outro sintoma, que também não é muito legal, também é prejudicial. Porque daí, não, meu pai não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo, meu filho pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí também negligencia aqueles cuidados com aquela criança não tem limites. Né? Então aí também, a gente tem uma tendência muito forte de sair de um para o outro, como eu falei, dos excessos para as faltas, das faltas para os excessos. A gente fica difícil de atingir o campo do meio, que eu acho que entra muito vamos dizer assim, coincidindo com a sua fala, do que você está falando. Entendeu? Eu tô ali, né, vamos dizer assim, obcecada naquela religião, aí eu me revolto com alguma coisa, aí eu vou me obcecar em outra coisa e vou odiar aquilo. Ou seja, eu fui pro outro extremo com outra coisa. Exatamente. O que você acha que está fugindo daquele padrão, mas na verdade você está repetindo aquele padrão em outra área. Em outra área. Exatamente. Eu vi um vídeo esses dias de um historiador que ele falava isso a respeito das camadas da história em 80 anos, que geralmente 80 anos é o prazo de uma geração, né? O período de uma geração. Isso. E que geralmente tem aquela geração que era muito conservadora, que era muito
fechada. Rígida. E aí a outra geração é completamente mais liberal, tem mais imigração. E na alternância de poder na política também, né? Isso. O quão importante é, né, assim... É. Mas na nossa vida, o relacionamento anterior, ou no meu emprego anterior, eu era assim. E pra não ir pro outro oposto é muito difícil, né? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de falar não. Sempre muita dificuldade de falar não. E agora eu escuto da minha gerente, Débora, acho que você foi muito assertiva naquela reunião. Você poderia ter sido um pouco mais... Tá falando não pra falar, eu fui. Não, eu achei que tinha que fazer hoje, tem que fazer hoje, gente. Vamos fazer hoje, sabe? E ela, não, acho que você foi muito assertiva, né? Vamos falar, can we please do it today, sabe? Tipo... E, né? Acontece isso um pouco, né? Você vai pro... Começa a falar não demais, aí encontra o balanço, né? A gente sempre faz isso, encontra o balanço, exatamente. A gente vai pros extremos até encontrar o encontrar o ponto do equilíbrio. Mas isso se você faz essa autoanálise, né? Porque tem gente que vai pro outro extremo e fica lá forever. Nunca volta pro... né? Então, é isso, né? A gente realmente precisa trabalhar, né, nesse conhecimento, nesse autoconhecimento. Tem mais alguma coisa que você queria abordar? Eu acho que não. Acho que por que hoje... E você, Débora? Senti que eu fiz uma sessão aqui hoje. Foi maravilhoso, né? Foi você, Rafael. Oi, maravilhosa. Todo mundo pagando a Marilyn na saída. Vou stalkear a menina do Merda Forsyth e falar pra ela, volta pra ele. Muito bom. Pronto, então entregamos mais um. Espero que seja muito... de muita valia, muita né? Valia. Para as pessoas que possam falar, escutar. Não sabe mais falar português, né? Para as pessoas que possam escutar isso, né? Sim. E que sirvam, né? De algum aprendizado e um insight, Sim. uma elaboração, né? Sim. Como eu disse, às vezes tem pessoas que hoje em dia não têm... É mais difícil hoje em dia você não ter acesso à terapia, né? Porque hoje em dia tem vários meios que você pode ter acesso. Tem online, né? Tem online, tem presencial. Tem aplicativo. Tem Afterpay. Exatamente, tem terapia. Você pode pagar com Afterpay, gente. Isso. Tem pelo governo, né? Então tem vários outros programas que te proporcionam isso. E eu acho que o que a gente tem que quebrar, na verdade, já que eu acho que é um pouco mais dessa crença... que a gente tem esse preconceito com terapia. Sim. Né, de achar assim, não, terapia é só pra quem tem alguma coisa. Ou terapia é só pra gente louca. Ou aquelas frases... Tentar usar de forma pejorativa, como tentaram usar comigo, né? Eu acho que isso que eu ia falar. Terapia. Né, que hoje em dia, acho que como terapia se tornou uma coisa... né, graças a Deus, mais comum na vida das pessoas, né? Outro dia até vi um vídeo que a gente tem uma mania, né, de tirar foto quando termina de fazer exercício e falar, Dan, tá feito, tá pago. E aí outro dia eu vi um negócio assim que a gente deveria fazer isso com a terapia, né? Falar, tá pago. Verdade. Foi feito, né? Tá pago, Dan. É isso enfim, porque a saúde corporal e a saúde mental, né? A saúde mental. mental. Acho que eu falei isso pra você, né? Que eu vi um cara falando que ele gosta de mental fitness. Falou. Nós falamos da mesma forma que a gente trabalha podcast os corpos, músculos, tem que trabalhar o cérebro também. Exatamente. Então, eu acho que a mensagem, assim, é a gente quebrar esses preconceitos também e ir em busca de terapias. Né, de terapia, não existe só uma técnica, não existe só um método, né, não existe terapia em grupos também, que às vezes facilita a questão financeira também, porque em grupo aí o valor é mais mínimo, né, mais baixo, enfim, porque é um grupo, né, são várias pessoas, mas eu acho que a gente tem que quebrar primeiro esse preconceito, essa ideia de que terapia é só para quem tá precisando, e quebrar também a ideia de que terapia é só quando a gente tem problema na vida. Não né? mesmo. Eu acho que terapia é o que eu falei, é te trazer em busca desse autoconhecimento. Exatamente. Então eu posso fazer em qualquer momento na minha vida. Eu não você não vai preciso na academia só quando você tá doente, por exemplo, né? Você vai todo dia porque você quer construir músculos, né? Você quer ganhar massa magra, você quer aprimorar seu corpo mais a cada dia.
É o mesmo motivo pelo qual A você faz mesma terapia. coisa da terapia. Eu não preciso ir só porque eu tive uma crise de É ansiedade, ou só porque eu terminei meu relacionamento, ou só porque eu não tô conseguindo lidar com aquela chefe, com aquela amiga, mas eu posso ir porque eu quero me autoconhecer, eu quero falar um pouco mais de mim, eu quero entender melhor as minhas identificações que foram postas em mim. Eu acho que isso que é uma coisa que ajuda Até se muito a gente conhecer, mudar né? o nosso comportamento, o nosso padrão, da gente perceber o que identificar em nós e o que eu identifico em mim, né? Porque eu acho que eu Essa falei é no ótima. podcast anterior também Ótimo. sobre... Eu comentei no anterior, será? Quando alguém faz uma identificação, por exemplo, em você. Ah, você é muito... sei lá, teimosa ou muito preguiçosa, e a gente vai crescendo acreditando naquilo. Ai, você é preguiçosa igual o seu pai. Aí você cresce. Primeiro, uma coisa muito negativa nisso. Primeiro que você começa a ter um olhar para o seu pai. Isso daqui eu estou usando como exemplo. Nossa, meu pai é muito preguiçoso. Nossa, meu pai é preguiçoso, porque minha mãe fala que meu pai é preguiçoso. E fala que eu sou preguiçosa como meu pai. Então, duas coisas negativas aí. Uma, o olhar que essa mãe está falando sobre esse pai, ou esse pai sobre essa mãe. E também a segunda coisa negativa é eu começar a acreditar que eu sou aquilo. E às vezes eu não sou preguiçosa, às vezes é só uma questão que às vezes eu não tenho, sei lá, não tô entendendo alguma coisa, e aí eu também, por não estar entendendo, não estar conseguindo evoluir naquela situação, naquele problema, ou naquela brincadeira, ou naquele exercício de matemática, eu fico, parece que preguiçosa, mas às vezes não é que eu sou preguiçosa, eu não tô entendendo. E eu não sei verbalizar isso. E aí, se a minha mãe fala que eu sou preguiçosa, eu começo a acreditar que eu sou preguiçosa. É verdade, né? isso. Ou teimosa, né? Que também é uma coisa muito negativa. E fica alimentando aquilo em nós, aceitando, alimentando. Sim. E crescer com essas falas, né? Sim. Nossa, eu sou assim por causa de fulano. Nossa, eu sou assim por causa de ciclano. Então, são duas coisas muito negativas. E é onde a gente vai, por exemplo, né? Eu tô falando da terapia, mas a gente pode começar a ter esses insights, ter esses cliques, por exemplo, como o podcast de hoje, você parar para pensar em coisas que você critica a respeito de si mesmo, se foram críticas que você coloca em você, ou que colocaram em você, e onde, de repente... veio lá no passado, que às vezes vem lá, da onde foi a primeira veio? vez na sua vida que você pensou isso a seu respeito? Essa crítica a seu respeito. E começar a trocar críticas por elogios também. Né? Então, assim, começar a trocar essas identificações. Sim. Não, eu não sou teimosa. Né? Eu me vejo como uma pessoa persistente. Né? Então, assim, eu persisto, eu vou atrás do meu objetivo até alcançá-lo. Olha como muda. Muda a sua visão, muda a sua conexão com a palavra. Né? Então, assim, eu ressignifico eu identifico uma nova identificação para mim. E eu tiro aquela que colocaram em mim. Sim. Então, isso é uma das coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, sem precisar de terapia, mas que a gente pode começar a trocar as nossas críticas por elogios. A gente se critica demais. Eu falo para os meus pacientes, chega no final do dia, vocês falam, eu não fiz nada, tá? O que tu fez hoje? Eu fui levar o filho na escola, voltei, aí eu trabalhei, daí eu fiz não sei o quê, daí nananã, daí eu malhei. E aí você chegou no final do dia, o que você falou? Eu não fiz nada. Nossa, você fez tanta coisa e você tem coragem de olhar pra ti mesmo e falar, cara, eu não fiz nada. Às vezes por causa de uma coisa que você deixou pra trás. Né? Uma coisa que saiu fora do planejamento. Fazer outra coisa e fez, não é que você não fez nada, você fez outra coisa. Você fez outra coisa no lugar daquilo que talvez você tinha se planejado. Então, a gente tem que começar a mudar essas críticas. Essa né? questão da crítica me lembrou, rapidinho, E observar também. Que eu fiz um curso que chama Inteligência Positiva, e a palestrante, ela falou um negócio que eu lembro que na hora que ela falou, desceu a lágrima também, que eu falei pra ela assim, acho que eu até já comentei isso com a Débora uma vez, eu não sei se foi por causa dessa minha forma tão passiva de ser, né, que eu era antigamente, que, não sei, ao crescer, às vezes eu me relacionava, qualquer tipo de relacionamento, geralmente é amizade, né? Mas eu lembro de ter contado isso pra Débora, não sei se ela lembra, de ter algumas instâncias na minha vida que alguma pessoa que era muito amiga minha fez ou falou alguma coisa que era tão pesada, tão assim, fora de nexo eu ouvir aquela pessoa falar, e isso aconteceu algumas vezes, e eu ficava assim,
gente, que a pessoa acha que ela pode falar um negócio desse pra mim? Provavelmente, pela passividade, a pessoa acha que pode falar qualquer coisa que eu nunca vou sair dali, né? Que tipo, que Naquele eu estado, me toma né? por garantida, entendeu? Que tipo, não, pode falar o que quiser, que eu vou estar sempre ali Isso. e eu nunca vou deixar aquela amizade, Sempre vai eu nunca vou aceitar, sempre vou vai, aceitar, né? né? Deixar a pessoa cagar na minha cabeça. Eu era assim, hoje em dia eu não sou mais. Mas eu lembro que eu comentei isso com ela e eu falei assim, que a última vez que isso aconteceu foi no casamento abusivo, né? Mas eu falei pra ela assim, uma coisa assim que ele falava, que eu ficava assim, desacreditada de estar escutando aquilo. E aí ela falou pra mim assim, Jaque, espero que isso não aconteça de novo, mas se um dia isso acontecer e alguém falar algo que é muito injusto ou, né, que te fira muito e que você fique assim desnorteada, sabe o que você pode fazer? Olha pra dentro de você e pensa qual é a coisa mais gentil e mais amorosa que eu posso falar a meu respeito pra mim mesma. Uhum. Naquele momento. Na hora que ela falou isso, eu fiquei assim, olhei pra cara dela, aí eu fiquei tentando pensar alguma coisa amorosa ou gentil ao meu respeito. E aí, eu, sei lá, acho que eu me vi naquela situação e aí eu lembro que a lágrima desceu, porque eu fiquei, né, tadinha, porque que eu mesma, eu mesmo... Basicamente, você mesmo pode se acalentar, você mesmo pode, Uhum. né, trazer aquele conforto pra você, porque você sabe que você, né sei lá, de repente não é o... Principalmente quando você tá dentro de um relacionamento abusivo, né? Que a E é pessoa tão tá tentando fazer difícil você... a gente descrever nós mesmos, né? exatamente. E a gente se engana, né? Quando a gente chega no set, né? Eu vejo os clientes chegam no set e falam assim: ai, mas eu falo tanto do outro. Aí eu lembro daquela frase de Lacan, que diz assim: quanto mais eu falo do outro, mais eu falo de mim mesmo. Uhum. Né? Verdade. Então, a pessoa chega no set falando do outro, ela acha que ela tá falando do outro, mas ela tá ali, ela está se despindo, vamos assim dizer, ali pra mim, Uhum. né? Então, eu tô entendendo mais sobre ela. É verdade. Né? Como ela pensa, né? Sim. Uma outra coisa que eu achei que tem a ver também, que eu aprendi recentemente, é como a nossa comunicação profissional como mulher, a gente sempre pede muita desculpa por tudo, né? Uhum. No ambiente profissional, e os homens nem tanto. Isso não é achismo, isso é pesquisa mesmo, de profissionais de comunicação. Pesquisa de campo, né? Uhum. E uma pessoa que eu sigo que é PhD em feminismo e estudos da mulher no local de trabalho e tudo mais, ela deu umas dicas bem legais que eu comecei a seguir. E ela fala assim, ao invés de você falar desculpa pela demora, ou desculpa pelo atraso, fala assim, obrigada pela paciência. Trocar, né? Obrigada por esperar, né? E eu comecei a fazer isso e eu percebo a diferença nas pessoas. Eu não me sinto mais tão culpada quando eu atraso para responder alguma coisa também. Sim. Eu tô agradecendo a prontidão da pessoa, agradecendo a paciência da pessoa. E uma coisa que eu acho também que a gente podia pedir pra tua audiência ajudar a gente, colocar assim que todo mundo fala que brasileiro é atrasado. Todo mundo, a gente tem que parar com isso. Brasileiro não é atrasado, a gente é flexível. Adorei. É verdade, nós somos flexíveis, até demais. Mas isso é legal, né? A PNL faz essa, né? A programação neurolinguística, né? De você trocar as palavras, né? A forma de pontuar, de falar, de se comunicar. Até coisas como essa são coisas que você vai aprender na terapia, Sim. Não é? Porque às vezes você não tá passando por nenhum tipo de problema emocional, mas você quer aprender como se comunicar melhor. Se comunicar melhor. Né? Observando outras pessoas e, às vezes, só de você mudar a forma de se comunicar com uma pessoa específica que, de repente, está sendo meio estressante no trabalho, você vê aquela pessoa florescer completamente de outra forma, só porque você mudou a forma de... Só porque você mudou a forma seu de se approach, comunicar né? com ela. E são ferramentas que você pode adquirir na terapia, né? Exatamente. Nossa, pra tudo, pra tudo. É pra tudo. É muito legal mesmo. Gente, obrigada. Foi demais. Obrigada a você. Por mim, eu ficava aqui, gente. Obrigada, Débora. Teve pizza, viu? Teve pizza. Eu comi só um pedacinho, acho que eu vou comer mais agora depois. Mas, por mim, eu ficava horas e horas aqui conversando, mas vamos lá. Depois a gente pode deixar, né, pra deixa um pouquinho pro próximo episódio. Outro podcast. Exatamente. A gente deixa pra falar um pouquinho mais em vamos outro contar aquela história no próximo episódio. No próximo a gente conta.
Então é isso, tem algum aviso que eu preciso dar? Ah, tem o sorteio A gente tem um sorteio que está no Instagram de uma sessão de fotos maravilhosa que você pode fazer. A Leila é a fotógrafa, o estúdio dela chama Alumi Studios, e são fotos no outdoor, né, na verdade, que ela quer fazer porque ela quer usar a luz do sol, né, a luz natural. Luz do dia, Vai né? levar, usar a luz do dia pra fazer as sombras e não sei o quê. Legal. Maravilhoso. Ela fez algumas fotos minhas, que eu já postei algumas, tem que postar mais pra galera poder ver. Mas, gente, vale muito a pena, assim. É incrível as fotos. E Mas tem que entrar no Podjack. Tem que entrar no Podjack. Tem que curtir a essas coisas que foto. tem que fazer, né, Tem que gente? comentar e tem que compartilhar, porque eu tinha esquecido de compartilhar, já que me lembrou. E eu já compartilhei. Calma, amiga. É isso aí. Entra, curte, segue a minha conta e a conta do Alume. Isso, importante. Isso. Aí comenta nos né? amigos, tagueando os 3 amigos amigas. e posta no Stories. Tem que lembrar de postar posta nos nos Stories. stories que eu esqueci e a Isso. Jaque me lembrou, ainda bem. E hoje é quarta-feira, o sorteio. Se bem que esse episódio vai sair, acho que na próxima terça ou quarta, mas o sorteio vai ser na próxima quarta, ao vivo. A gente colocou a data lá. Legal. Acho que é dia 14, se não me engano. Mas Mas fiquem tá lá, de olho data. que vai vir outros, né, também. Vão vir outras, com certeza. Mas entra lá, manda, né? Tagueia os amigos, bota os amigos. As mulheres botam os maridos pra entrar também, que se eles ganharem, vocês vocês pegam a sessão pra vocês. E, né, os namorados também. Tá chegando no dia dos namorados, os namorados também podem entrar no sorteio, vai que ganha e dá um negócio, dá uma sessão de fotografia pra namoradas, pra gente dos namorados, imagina. Que maravilha. Ótimo. Né? Já Então, quero. Do maridão. Não é? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a Rafael, Rota Studios, again, como sempre, maravilhosos. E até a próxima. Vamos ver. Vejo vocês todos lá. Comenta, gente. Ó, eu nunca falo essas coisas também, né? Comenta, deixa o seu like, engaja com a gente, manda suas perguntas. Share, né? Compartilha com os amigos. Marca aquela amiga dedo podre. Marca aquela amiga dedo podre. Pra ver esse episódio. Brincadeira. Vamos marcando a amiga dedo podre aqui embaixo, ó, nos comentários, todo mundo. Arroba, joga os nomes Se na precisar roda. de terapia, tem horários disponíveis. Exatamente. Maravilhosas. Então é isso, gente. Um beijão. Beijo, e até obrigada. a próxima. Beijo, Débora. Muito obrigada também.